Imagens são utilizadas há muito tempo para armazenar e representar fatos. Existem momentos que somente o armazenamento do fato não é o suficiente. Precisa-se realizar processamento sobre a imagem para destacar algumas propriedades, facilitando assim a visualização humana ou a interpretação de uma imagem por uma determinada máquina. As imagens que serão utilizadas durante este vídeo serão em escala de cinza. Para que uma máquina possa realizar um determinado processamento sobre a imagem, ela precisa ser representada de uma determinada forma. A forma mais usual de representação é via matriz. Para demonstrar essa representação, vamos destacar a parte da imagem sob a lupa. Na sua representação via matriz, cada elemento possui um valor que representa a sua tonalidade de cinza. Observando esta imagem, podemos perceber similaridades com uma tabela, onde cada elemento possui uma determinada cor. Nesta imagem 2D, se adicionarmos a altura equivalente ao valor do elemento, podemos obter uma região topográfica em 3D. Para exemplificar, vamos separar esta coluna para demonstrar como esta região topográfica é gerada. No eixo vertical possuímos os valores dos elementos e o horizontal os pixels que eles representam. Podemos observar que o comportamento dos pixels gera uma região que possui picos, vales e platôs. Os vales são definidos por essas regiões mais baixas. Os picos são definidos por essas regiões mais altas da imagem. E os platôs são definidos por uma sequência de pixels constantes como esta. A partir desses valores, podemos observar uma região bem definida. Se for expandido este comportamento por toda a imagem, possuiremos uma região topográfica tridimensional. Estes conceitos serão utilizados para o algoritmo de segmentação de imagens chamado Watershed. Agora vamos demonstrar o funcionamento do Watershed. Para explicar o Watershed clássico, vamos utilizar essa imagem simples. Nesta imagem, como pré-processamento, foi utilizada uma operação de gradiente. Esta superfície foi extraída a partir da imagem, utilizando os conceitos aqui abordados. Os orifícios presentes na superfície representam os mínimos da imagem. Os mínimos são os pixels de menor valor de uma determinada região da imagem. Lembrando que essa superfície possui mais mínimos, e que no Watershed clássico todos são escolhidos. Porém, este vídeo é somente uma simulação visual, no intuito de ilustrar o funcionamento do algoritmo. Pode-se observar que a partir desta visão superior, a superfície é similar à imagem. Essa superfície, apesar de ser extraída de uma imagem simples, ela forma diversos vales e picos, transformando-se assim em uma estrutura bastante complexa. O algoritmo Watershed inicia-se a partir do momento em que mergulhamos essa superfície em um recipiente com algum líquido. Mergulhando a superfície neste recipiente, é possível observar que o líquido entrará por todos os mínimos perfurados, preenchendo os vales. Os vales também podem ser chamados de bacias hidrográficas. Quando duas bacias hidrográficas estiverem completamente preenchidas e os líquidos estiverem à iminência de se misturarem, serão criadas barreiras. Estas barreiras crescerão de acordo com o que o líquido vai preenchendo a superfície. Sendo desta forma que o Watershed trabalha,
e assim será realizada a segmentação por toda a imagem. Ao final, possuiremos somente as barreiras, sendo que a superfície está sob o líquido. Somente as barreiras serão elevadas para compor a imagem segmentada. A imagem à esquerda é uma imagem criada pelo próprio algoritmo. A imagem à direita é a formação da imagem original e das barreiras aqui criadas. Este é o resultado final do algoritmo Watershed clássico. Podemos observar que essa imagem é muito mais complexa que a anterior, o que pode causar problemas quando utiliza-se o Watershed clássico, pois ele considera todos os mínimos da imagem. Cada mínimo será uma região segmentada, portanto, se existirem muitos mínimos, existirão muitas regiões. Observando esta imagem com as barreiras já geradas, podemos observar este evento. A supersegmentação dificulta o reconhecimento dos objetos constituintes da imagem, perdendo assim a função principal do Watershed. Contudo, existe uma outra vertente do Watershed que resolve este problema. Esta vertente é chamada Watershed via marcadores. De forma similar, iremos extrair a superfície da imagem. A grande diferença do Watershed via marcadores é que temos que escolher as áreas de interesse da imagem. Os marcadores são representados por estes círculos vermelhos na imagem. A partir deste círculo, então, que escolheremos os mínimos que serão perfurados. Os mínimos escolhidos são os mais próximos dos marcadores vermelhos. Podemos observar desta forma melhor os orifícios gerados pelos marcadores. Cada orifício gerará uma região. A partir deste momento, o algoritmo Watershed por marcadores possui comportamento similar ao Watershed clássico. A única diferença é que os mínimos que não foram perfurados terão as suas bacias preenchidas pelo líquido das outras, demonstrando que o passo importante do Watershed é a escolha de como se trabalha com os mínimos. Lembrando que existem diferentes casos e necessidades. O líquido irá preencher a superfície. As barreiras também serão elevadas no momento em que os líquidos de duas bacias hidrográficas diferentes tendem a se misturar. Da mesma forma, as barreiras crescem por toda a superfície, gerando assim a segmentação. No final, somente as barreiras serão elevadas. Podemos observar que a imagem ficou menos segmentada, o que facilita o reconhecimento da imagem.